Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus queridos. Estamos nós aqui começando mais um Semeando a Palavra de Deus. E hoje, meu querido, eu quero estar falando com vocês sobre o sonho. Mas não é os sonhos da gente sonhar o que a gente sonha, né? Assim, que a gente sonha, que almeja na nossa vida. Eu tenho um sonho de conseguir algo, eu tenho um sonho. Não. É sonho quando você deita, dorme e sonha. Sobre revelação. Então, nós vamos estar falando sobre o sonho de Nabucodonosor, né? Nós vamos estar lendo em Daniel. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui em Daniel. Daniel capítulo 2, né? Aí nós vamos estar lendo do 1 até o 23, né? Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Amém? Vamos fazer a leitura? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então, ele sonhou, teve um sonho, né? E ficou tão atribulado com aquele sonho que ele perdeu até o sono. Então o rei mandou chamar os mancebos e os encantadores, e os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, e eles vieram a ser apresentado diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dizei o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, prêmios e grandes honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O 7. Responderam-lhe segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. No 9. Isto é, se não me fazer saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para o proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podereis dar-lhe a interpretação. Eles continuavam, pedindo ao rei que o rei falasse para eles qual foi o sonho. Respondeu-lhe os caldeus na presença do rei e disseram: não há um mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, meus queridos, eles não estavam conseguindo interpretar o sonho do rei, né? E eles queriam que o rei falasse para ele qual foi o sonho. Mas o rei não quis falar, já que eles iam interpretar, já que eles eram sábios, eles tinham que saber o que o rei sonhou, né? Continuando, o 12.
O rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Ele pediu ao rei um tempo, né? Para que ele pudesse tá buscando do Senhor a interpretação do sonho do rei. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias e Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o rosto dos sábios da Babilônia. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as nações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém, meus amados? Até aqui. Então, meus queridos, nós vimos aqui, né, que os magos, né, eles não conseguiram, os caldeus, eles não conseguiram interpretar o sonho do rei. Por quê? Porque isso era espiritual, isso era coisa para Deus, para o nosso Deus, né? E ali Deus deu a interpretação a Daniel daquele sonho. Daniel, depois de ter revelado, tido aquele sonho, né? Aquela visão ali do que foi que o rei sonhou, Daniel foi interpretar o sonho ali e ele e seus amigos foram salvos, né? Não perderam suas vidas. Então, assim, muito bonita essa passagem. Depois os irmãos continuem, né? Lendo ela na hora que tiver um tempo em casa, que os irmãos vão ver. Isso é coisa para Deus. Que eles fizeram? Eles foram orar, eles se prostraram ali, humilharam ao Senhor. Às vezes, meus queridos, estamos passando por alguma tribulação, né? Que ali Daniel, ele se sentiu atribulado, com medo, né, de perder a vida, ele e os amigos dele. Então, ele foi buscar a orientação de quem? De Deus. Então, assim, somos nós, quando nós estamos atribulados, né, com alguma coisa, até mesmo com um sonho. Que quantas vezes a gente tem sonhos aí, né, que a gente não consegue discernir, a gente fica atribulado, mas devemos o quê? Buscar a orientação em Deus, buscar a orientação no Senhor, assim como Daniel fez. Daniel buscou orientação em Deus, ele buscou orientação em quem? Na pessoa certa. Ele se prostrou ali,
chamou os amigos e foram orar. Foram ali, creio eu, que perseveraram em oração, né? Rogando pela vida deles também. E Deus lhe concedeu o sonho. Deus lhe concedeu o poder de traduzir o sonho do rei. Em sonho, Deus mostrou para Daniel, né? Então, vamos aqui. O sonho. O sonho de Nabucodonosor o deixou extremamente preocupado e temeroso, pois entendeu que se tratava de grande acontecimento que estava por vir, que lhe fugiam à compreensão. Não se sabe ao certo se ele esqueceu o sonho ou se não quis revelar aos seus magos, feiticeiros e encantadores, para que eles mostrassem capacidade e sinceridade da interpretação. O fato é que eles não puderam interpretá-lo com as suas ciências ocultas e os seus falsos ídolos, que deixou o rei muito furioso, a ponto de condená-los à morte, junto com suas expectativas família. O sonho era profético, por isso somente os verdadeiros servos de Deus poderiam receber de Deus a sabedoria e o entendimento para decifrá-los. O decreto. O decreto do rei determinava que todos os sábios fossem mortos. Por isso, logo foram em busca de Daniel e de seus companheiros. Porém, Daniel se mostrou ousado e corajoso, pois mesmo sabendo que poderia ser condenado à morte juntamente com os amigos, foi ao rei pedir um prazo a fim de obter a revelação do sonho. Tendo seu pedido atendido, Daniel chamou seus 3 amigos para que juntasse e se humilhasse diante de Deus, que era o único que poderia lhe dar sabedoria para a interpretação do sonho de Nabucodonosor. O Senhor ouviu sua súplica e concedeu a Daniel a compreensão dos sonhos, revelando-lhe todo o mistério. Todos nós, em algum momento, passaremos por situações que nos afligem, pois não vemos com os olhos físicos nenhuma saída, nenhuma maneira de escapar. Porém, não existe decreto algum do mal que possa destruir os filhos de Deus. No entanto, é preciso usar a fé. Se Daniel e os seus amigos não tivessem apelado para o nosso Deus, certamente teria perecido, né? Certamente eles teriam sido mortos também. Após a grande experiência de haver recebido a revelação do sonho de Nabucodonosor, Daniel percebeu que tudo estava sob o controle de Deus. O Senhor estabeleceu leis físicas e espirituais que controlam o tempo, o clima e os céus, a terra e tudo que nela há. Além disso, ele remove e estabelece reis na terra, nas nações, de acordo com a sua vontade. Diante de um poder tão grande, qualquer situação, por mais difícil que seja, pode ser transformada por Deus. Por isso, Daniel agradeceu e louvou a Deus Todo-Poderoso por sua magnífica interpretação e auxílio. Olha que coisa linda, né? Daniel, ele ficou tão agradecido a Deus, né? Assim, que ele louvou, imagino eu, que felicidade que Daniel não ficou ali agradecendo ao Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Meus amados, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Esse é o nosso Deus. Vamos continuar aqui no meu esboço.
Só Deus é onisciente, ou seja, somente Ele conhece o que está em oculto. Além disso, apenas Ele tem o poder de desvendar tudo aquilo que é um mistério para o ser humano. Por isso, o Senhor nos manda clamar pelo seu nome, como está lá em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciai coisas grandes, né? Por mais que a ciência evolua, jamais chegará à condição de trazer à luz o que está nas trevas. As descobertas dos cientistas sobre o universo, por exemplo, são infinitamente pequenas diante do que realmente ele é. Ele quem? O nosso Deus, né? Deus é a luz que revela o que está na escuridão, seja no universo, seja dentro do próprio homem. Depois que Daniel buscou e se humilhou na presença do Altíssimo, recebeu dele a revelação dos acontecimentos misteriosos que surgiram e que nenhum outro sábio da Babilônia conseguiu compreender. Né? Então, por quê? Porque não existe outro Deus que não seja o nosso Deus. Não existe outra divindade maior, melhor do que o nosso Deus. Não existe. O nosso Deus é único, Ele é soberano. Só Ele pode revelar o oculto, o profundo, o escondido. Só Ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Né? Então, assim, é lindo, 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 lindo quando às vezes você tem um problema, né? E ali naquele exato momento você prostra diante do Senhor e Ele te mostra a solução do teu problema. Você tá passando por uma aflição, aí você chega diante dos pés do Senhor, ora ali e Ele te mostra como sair daquela aflição. Esse é o nosso Deus, meus queridos. Deixo essa palavra com vocês. Peço o Espírito Santo de Deus que fale ao coração de vocês, que abra o entendimento de vocês. Amém? Vamos orar comigo? Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu santo nome. Ó Deus de poder, Deus de graça, Deus de maravilha. Ó Pai, neste momento, Senhor, coloco a minha vida diante do Senhor. Pai, estamos nós aqui, Senhor, diante da Tua santa presença. Oh, meu Pai, vimos aqui na Tua palavra que o Senhor nos ensina sobre a soberania e o poder de Deus, daqueles que prostram diante do Senhor e buscam a Tua face. E achega a Ti em oração, Pai, e o Senhor responde. E que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Os acontecimentos, mesmo em circunstâncias adversas. Sabemos que meio em os nossos desafios, podemos sempre confiar no Senhor, confiar no poder do Senhor, porque sabemos que o Senhor controla tudo. Todas as coisas estão, Pai, no controle do Senhor. Oh, meu Pai, assim como o Senhor revelou para Daniel aquele sonho, Pai, revela-te a nós. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, sabemos que Nabucodonosor ficou aflito com aquele sonho. Quantas pessoas estão aflitas, Pai, com certas situações,
e não consegue chegar a lugar nenhum. Ó Senhor, revela-te a elas, porque o Senhor é a solução de tudo. O Senhor não deixa nada ficar oculto, escondido. O Senhor revela o profundo. Então, Pai, revela-te a elas, que elas possam se prostrar diante do Senhor e buscar a Tua face. Saberemos, Pai, que tudo será resolvido, que mesmo nas adversidades, nas aflições, Pai, o Senhor é a luz. Ó Senhor, seja a luz, seja a esperança para o Teu povo, Pai. Assim, Pai, como o Senhor foi a esperança de Daniel, onde ele orou, prostrou diante do Senhor, e o Senhor, Pai, deu ele a visão em sonho. O Senhor foi a luz e a esperança dele. Assim também seja do Teu povo, Pai. Quantos estão aflitos e não sabem onde buscar saída, que o Senhor venha ser a saída, Pai, na vida do Teu povo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, esse foi mais um devocional Semeando a Palavra de Deus. Peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixa seu joinha, né? Que assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e solta para mais pessoas, libera o vídeo para mais vidas. E mais vidas serão agraciadas através da palavra do Senhor. Amém? Peço vocês também, né? Que sejam um semeador da palavra, semeando com mais pessoas. E vidas serão agraciadas, serão edificadas através do nosso devocional, do nosso semeando a palavra de Deus. Amém? E assim, meus queridos, eu vou me despedindo com a paz que excede todo entendimento, esteja no coração e no lar de todos vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.